Olá, senhores, aqui é Yannick Ligaya e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um vídeo da playlist CEO Stokes in Your Way. E aqui eu vou estar conversando com vocês a respeito do meu ponto de vista, do porquê que eu acho que carro é para otário. E eu vou me basear nisso com umas informações que eu tenho aqui para poder esclarecer para os senhores. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que qualquer tipo de passivo, que é passivo é qualquer coisa que você tenha que tira dinheiro do seu bolso. E carro é um passivo. Carro você compra ele você usufrui do transporte, mas ele te dá muito gasto. Então ele é uma coisa que tira dinheiro do seu bolso. Ao contrário dos passivos, que são coisas que você põe dinheiro e os ativos trazem mais dinheiro para você. Bom, baseando-se nessa máxima, eu vou estar explicando os fatos aqui para vocês com imagens e até com tabelas aqui com contas simples. Quem tiver mais curiosidade, além de ouvir isso aqui como um podcast, pode estar olhando a planilha aqui na tela comigo. Eu vou ver se eu consigo deixar essa planilha num link, caso quem queira baixar e olhar mais de perto, tá? Então aqui agora eu vou passar para vocês aqui e mostrar uma coisa a respeito da desvalorização média que os veículos têm por ano, para vocês terem uma noção. Pessoal, eu tô aqui na tela então com a maioria de carros populares que tem nesse site aqui. Eu vou deixar o site, todos os sites que eu usar como referência, que eu usei para fazer esse vídeo, eu vou estar deixando na descrição, tá? Então nesse site aqui, ó, eu tenho vários veículos, desde o Gol, Corolla, Volkswagen Virtus, Honda HR-V, Hyundai HB20, Nissan Kicks, Fiat Mobi, Jeep, Ford Ka Sedan, o Hyundai Creta, Fiat Argo e o famosinho carro papal para toda obra, né? A Fiat Strada. Então a partir aqui da Fiat Strada, vou retrocedendo, vou estar mostrando para vocês a média de desvalorização. A Strada, por exemplo, ela desvaloriza anualmente 18%. Então, o Fiat Argo 18% também, Hyundai Creta 16%, Ford Ka Sedan 16%, Ford Ka Comum 16%, Jeep 16%, Fiat Mobi 15,5%, Nissan Kicks 15,2%, HB20 15%, Honda HR-V 14%, Virtus 14%, Corolla 13,5% e o carrinho mais popular, entre aspas, né, porque agora tá custando mais de 90 mil na FIP atual, né, o Gol, que em média desvaloriza 13,4% ao ano. Então o que eu fiz aqui, baseando nessa média aqui, entre 13% e 18% de desvalorização anual dos carros geralmente mais populares do gosto do brasileiro, eu falo aqui do pessoal que gosta de tirar carro novo, né. Então eu coloquei uma média em cima desses gerais aqui, uma média de 14% de desvalorização anual. E baseando-se nessa conta de desvalorização, eu vou estar mostrando para vocês agora numa planilha Excel do porquê que eu encaro o gasto com carro, a não ser que você compre o carro para te gerar lucro, caso você tenha uma empresa, seja empreendedor, isso pode ser realmente uma coisa para otário. Então galera, eu tô aqui na planilha com vocês. Eu vou explicar o que é o seguinte. Eu fiz contas aqui com fórmulas e me baseei em taxa de juros, IPCA, IGPM, que também são as taxas de inflação, né, que decorrem de ano a ano, que também influenciam em cima de tudo no país, desde do valor da tabela do carro, de gasolina, etc, etc. Porque a inflação, ela é uma coisa que mexe bastante com a economia, com todos os itens de uso do brasileiro, do cidadão no seu dia a dia. Então, como é que eu peguei dados aqui? Eu peguei dados como se eu tivesse comprado o veículo em 2017 e vindo com ele na minha mão aqui até 2021, entendeu? Então, eu peguei aqui algumas listas de veículos, certo? Quem quiser mais interessado em olhar todos os veículos aqui, pode dar um pause no vídeo aqui e dar uma olhadinha. Quem estiver ouvindo com o podcast vai só acompanhando comigo. Então aqui eu vou fazer o seguinte aqui. Eu coloquei aqui
6 modelos. 6 modelos de veículos. E eu não vou falar todos, então esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, tá ligado? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um carro que geralmente uma pessoa pode querer comprar. Não vou pegar o mais barato ou o mais popular, mas eu vou pegar um intermediário aqui, que seria o caso do HB20, tá, gente? Então aqui eu tenho a tabela FIPE de 2017 do HB20, né? Que simulando como se a pessoa tivesse dado a entrada, feito um financiamento e tal. Beleza, então, gente, informando aqui, a FIPE do HB20 2017 estava em torno de R$ 48.399. Geralmente quando você vai financiar um carro, geralmente eles pedem, tipo, às vezes de 10% a 25% do valor do carro à vista e depois parcelam o resto. Então, o que eu me baseei aqui? Eu li um pouco a respeito da média de financiamentos de bancos que aprovam financiamentos, etc. Entendeu? Então, o que eu cheguei à questão aqui? Vou dar um zoom melhorzinho aqui, porque a gente fica um pouco maior. Então, aqui é o HB20, né? 48.399 a FIPE. Vamos dizer que o cara, ele veio aqui, deu uma entrada de 12.099. Ou seja, era mais ou menos em torno de 25% do valor do carro, ele deu de entrada. Então sobrou, se ele deu 12 mil, sobrou um restante ali, mais ou menos um pouco mais de 36 mil para ele terminar a pagar financiado. Então ele financiou esse veículo em 5 anos, ou em 60 vezes, que são 5 anos, é a mesma coisa. Uma taxa mensal de 1,95%. Alguns vão falar assim, nossa, mas financiamento a 1,95 é muito caro. Às vezes tá a 1,20, a 1,40. Depende, cara. A gente tá, por exemplo, vamos dizer que o cara não tem crédito nenhum no mercado, o cara é um beta Zé Ruela, tá tudo ferradão, não tem histórico nenhum. E assim, né? Se você não tem score no mercado, você não tem nada. Então jogar uma taxa ali meio esfrufradora no o buraquinho traseiro do rapaz, né? Então, baseado no HB20, a gente tem uma entrada de 12.099, sobrando 36 mil para parcelar em 60 vezes, que dariam em 60 parcelas de R$ 1.006,15. Isso aqui já é contado com os juros, etc, tá? Então, o cara estaria já tendo, a partir do momento que ele comprou um carro, todo mês um gasto fixo durante 5 anos de R$ 1.000. Então a gente vem aqui, arrasta um pouco mais para frente a tabela e vai ver o que aconteceu. Ele vai ter um gasto anual de parcelas de R$ 12.070 só de parcela do carro. Então ele vai estar pagando em média ali 12 mil por ano só pagando o preço do carro, certo? Beleza. Então vamos ver aqui comigo aqui, ó. O cara financiou o HB20 que custava 48.399, certo? No final do financiamento, eu vou puxar a linha aqui, ó. Tô puxando a linha aqui da tabela para vocês acompanhar, ó. Então ele financiou 36 mil, deu 12 mil de entrada e em 60 vezes de 1.000. No final, quando ele terminar de pagar o veículo, ele vai ter pago para loja ou para o banco onde ele financiou R$ 96.668. Esse é o valor que ele pagou pelo carro no financiamento. Então você repara aqui que o carro, se o cara fosse uma pessoa que não fizesse a estupidez de financiar algo, principalmente se ele não for usar um veículo como um gerador de lucro, olha, reparem aqui comigo, de 48 mil para 96 mil, basicamente ele pagou dois HB20 à vista aqui. Se fosse o caso, ele comprou à vista, ele pagou 2 carros, financiando o carro em 5 anos. Aqui você já vê a cagada que é comprar coisa financiada. Isso aqui é só o exemplo do carro ainda. Legal, gente. Então, vamos dizer que o José fez essa coisa inteligente pra caramba aqui. Financiou o carro dele, o HB20, porque ele assistiu um cursinho de PUA do Copini. Então ele tem que ter um carro top pra ir na baladinha pegar as mulherzinhas. Show, cara. Parabéns, José. Você contribuiu aí pra grande roda dos narigudos que esfrufram as pessoas com taxas de juros. Então, beleza. Vamos dizer então que o José,
Ei, José, você é um cara muito alfa, né, José? É, José. O mundo tá desmoronando, né, José? Então, beleza. Então, o José aqui, ó, tava tendo um gasto anual pagando o carro ali de 12 mil. Legal. Então, a partir de 2017, ele com o José começou a mexer com o carro dele. O que aconteceu? Além daqueles 12 mil só do carro do José, ele também tem o custo de manter o carro, né? Então, o que seria aqui os custos do carro do José, né? Ele teria em torno ali de R$ 2.322 anual com o HB20, que seria desde que, por exemplo, documento, DPVAT, todos esses tipos de documentação que são os impostos sobre o carro. Ok, mais ou menos quase R$ 2.000 de seguro, em torno de R$ 1.800 de seguro do HB20. Revisão preventiva, manutenção eventual de, por exemplo, passar no buraco, estourar um pneu, quebrar um amortecedor. Então aqui é um gasto médio possível, né? De R$ 1.400 em manutenções e revisões. E em torno de R$ 3.165 de combustível no ano. Ah, Yanni, como é que você fez para calcular esse cálculo de combustível aí, fera? Então, gente, esse cálculo aqui eu me baseei nisso aqui, ó. Eu vou explicar como é que eu me baseei nas taxas e no consumo de gasolina para fazer a conta. Os valores representados ali para cálculo de taxas incluem um PVA de 4% do valor final do veículo, R$ 63 de seguro de PVAT com taxa de 4,15 de pagamento para cota única, e peguei um valor médio a respeito de valores de seguros automotivos consultados no site seguroauto.org, tá? Isso aqui, essa imagem que eu tô lendo aqui para vocês é um recorte de um dos sites que eu vou deixar o link aqui. Desculpa. Opa. Então, para o cálculo do gasto combustível, eu considerei, por exemplo, uma pessoa que anda 10.000 km no ano. Uma média de tipo 833 km por mês. Então, é como se aquele gasto de combustível é uma pessoa que anda 833 km por mês. No preço médio da gasolina da época de 2017, que ainda era R$ 3,64. Então, esse valor aqui da 2017, aqui ó, o valor de consumo de combustível de R$ 3.165 é baseado em 833 km mensais com a gasolina 3,64, mas nós sabemos que a gasolina veio subindo sem parar de 2017 para cá, ok? Então, vamos só para vocês verem de comparação aqui o quanto que o José já começaria de paulada só de gasto com o carro aqui em 2017. O José com o HB20 já em 2017 já estaria gastando R$ 8.600 só com o carro. Só de gasto, gasolina, tudo aquilo que está na tabela que eu expliquei. Taxa, seguro, revisão, manutenção e combustível. Então vamos pegar aqui, ele tem um gasto de média de 8.600 por ano, certo? Então esse é o gasto do carro, mais o que ele já paga do carro financiado, que no caso aqui seria R$ 2.073. Então vamos pegar aqui, vamos fazer aqui com você, R$ 2.073 mais o gasto do carro do José com HB20, que é de 8.687. Então mais 8.687. Então basicamente o José ele tá gastando por ano com esse veículo para manter ele R$ 20.000. Você imagina dividir isso em 12 meses, que seria um gasto médio mensal do cara. Então a gente vai dividir isso aqui por 12. Vamos dividir por 12. Em média, só para sustentar o carro, o José vai ter que desembolsar R$ 1.730. Ó, vamos pensar bem, para o cara poder bancar um negócio desse aqui, ele já estourou de longe a média salarial do brasileiro, que geralmente o brasileiro, 85% dos brasileiros ganham em média ali de R$ 1.500 a R$ 1.300. A não ser que o José seja um cara que vai ficar 5 anos morando com a mãe e tem um emprego que ganha R$ 2.500, ele provavelmente não vai aguentar pagar esse carro aqui. Logicamente que primeiramente que o cara não ser estúpido, ele não vai financiar um carro sem ter um emprego estável, né? Apesar de que a maioria dos brasileiros adora se endividar não tendo emprego estável.
Então, a média do José ali é mais de 20 mil com o carro de gasto com HB20. Então, vocês sabem, vocês viram o quanto ele gasta anual, quanto a média de gastos separados do veículo, quanto ele está pagando anual no financiamento, que é 12 mil, e aqui mensal. Então, beleza, gente. O José, como eu mostrei para vocês, vai pagar no final das contas o dobro do valor do carro aqui. Isso aí já mostra muito do que como tá realmente muito ruim. Então, gente, baseado ali também na inflação de 2017 e 2021, que o cálculo tá bem aqui, ó. A inflação subiu de 2017 a 2021 18,72%, que é a inflação comum, né? E a gente tem o índice geral de preços do mercado, que também é um índice de inflação. Esse aqui influencia muito, principalmente aluguel, reajuste de várias coisas. Então esses dois índices de inflações aqui impactam no veículo e nos gastos dele, porque a inflação ela impacta nas matérias-primas e nas coisas indiretas, qual acertam também o veículo, gasolina, etc, etc. Então foi na somatória dessas duas inflações aqui, qual eu calculei o tanto de aumento de gasto que ele foi tendo com o carro de 2017 a 2021. Ou seja, de 2017 a 2021, o José tomou na cola. Ele começou a gastar 76% a mais de gasto com o carro só por causa da inflação, cara. Ou seja, o cara ele não salvou, isso aqui não foi investimento, porque ele tava, olha, o passivo dele aumentou, o dinheiro saiu, então mais de 70% de gasto do carro subiu. Então ele começou a perder mais de 70% a mais tendo o carro. Como se traduz isso em o quê? Se eu disse para vocês que em 2017 o José estava gastando 8 mil com o carro, em 2021 o gasto do José já foi parar em R$15.300 anual com o carro. E lembre-se, aqui passaram-se 4 anos. O José não terminou de pagar o carro dele ainda, mas ele está gastando só de gasto com o carro 15 mil. Então lembrem que ele está gastando 15 mil, mas ainda tem anualmente aqui ao financiamento 12 mil. Ou seja, vamos somar aqui só para elucidar para vocês aqui como é que ficou toda essa lambança aqui. R$12.073, que é o gasto anual com o carro, né, do pagamento do carro em si financiado, mais 15.307 que foram o quanto subiu o consumo com o carro, né, o passivo. Então o José a partir do 4º ano já estava gastando R$27.380 com o carro, isso de passivo, só de gasto e o pagamento dele. Aqui a gente não tá contando um monte de coisa, tipo imprevistos, né? Então, gente, onde eu quero chegar? No final das contas, o quanto que o José perdeu nessa brincadeira aqui, financiando o carro? Só de juros do financiamento, o José perdeu aqui com o HB20 em torno de... além dele perder... porque ele pagou 2 vezes o carro aqui, ainda a gente tem aquela desvalorização que eu mostrei no começo do vídeo para vocês, lembra? Então eu coloquei para vocês entenderem que a desvalorização média anual do veículo é em torno de 14%. Então, um juros composto de 14% ao ano sobre o valor do carro do HB20 do José, que no caso do HB20 do José valendo ali em torno de 48.399, depois que ele terminar de pagar o carro, ele vai ter o carro dele vai estar valendo ali, tipo, o carro dele que ele comprou em 2017 vai estar valendo ali provavelmente em 2022, não mais aqueles 40 e poucos mil, mas em torno de 22.447. O que isso significa? O José pagou no HB20 R$ 96.668. Isso foi o que ele pagou no carro.
O carro, quando ele terminar de pagar o carro vai estar valendo 22.447. Agora, raciocinem aqui comigo. Vocês acharam isso um bom negócio? Bom, eu não vejo isso muito como um bom negócio. Então, quando o José vê que ele acabou de pagar o carro e o carro dele tá valendo 22 mil, o José teve um prejuízo com essa brincadeira de financiar o carro em torno de 74 mil reais. É como se ele tivesse pegado 74 mil reais e colocado fogo. Por quê? Porque isso aqui foi o custo do financiamento próximo do que o carro tá valendo atualmente no final do financiamento. Vocês entenderam? Ou seja, se ele for vender o carro, tipo assim, não vai chegar nem perto do que ele gastou, que foi esses 96, porque tá valendo 22, ou seja, 22 menos 96 dá negativo o valor, então dá um prejuízo de 74 mil reais. Ou seja, o José perdeu dinheiro aqui. E por isso que eu acho que financiar carro é uma coisa idiota. Então você pensa aqui comigo, pro José ter comprado um veículo e isso aqui se tornar um ativo financeiro que fosse dar retorno para ele, no mínimo ele teria que ter tido lucrado com esse carro em 5 anos, mais de 75 mil reais nesses 5 anos, para não ter saído um prejuízo nesse financiamento. Ou seja, o ego dos caras, ou por validação externa, etc., fazem os caras terem prejuízos assim, absurdos, cara, por ostentar veículo, etc. Eu disse para vocês, se não for para ter um veículo para se tornar um ativo financeiro num emprego, numa empreitada ou num trabalho autônomo, é coisa de idiota e não tem conversa, entendeu? Então, cara, não tem jeito. Então aqui é o prejuízo que o José tomou em 5 anos financiando o carro, foi 74 mil. Agora vou mostrar para vocês o quanto que o José teve de gasto com o carro, não em 5 anos que ele terminou de pagar o carro, mas é só de 2017 a 2021 agora. Imaginando naquele exemplo que eu disse, compraram o carro em 2017 e veio com o carro na mão até 2021. Então, ele teve um gasto só com o HB20 nesses 4 anos. Aqui eu estou falando daqueles gastos de taxa, seguro, revisão, manutenção e combustível. Então ele teve um gasto com o HB20 nesses 4 anos de R$ 63.256 reais. Ou seja, dá pra... é muito dinheiro. É muito dinheiro. Cara, isso aqui, pra quem é uma pessoa que entende um pouco de investimento, ver uma pessoa queimando dinheiro desse jeito, o cara fica horrorizado. Eu fico horrorizado de ver isso aqui. Entendeu? Mas lógico, as pessoas que não vão ficar horrorizadas, claro, são os donos das montadoras e as pessoas que participam como sócio dessas empresas e estão lá recebendo os dividendos dessas ações dessas empresas. Interessante, não? É até bem óbvio. Então, eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu defendo qual o ponto de vista? Cara, se você não precisa de veículo, pra que você vai ter veículo, cara? Pra mostrar pros outros? Cara, eu defendo aqui o vocelismo, cara, o minimalismo e o estoicismo, pra você se concentrar em você mesmo na sua vida, pra você ter recompensas maiores no seu futuro, entendeu? Então eu tenho o seguinte ponto de vista: pra mim é muito mais vantajoso eu alugar um carro quando eu precisar, quando eu conseguir um patrimônio na minha vida, do que pagar um carro, entendeu? Porque vocês viram o tanto de prejuízo que tomou lá, aquela questão lá. Aí qual que é o pessoal argumenta contra a respeito quando eu vou conversar a respeito disso aqui, né? Aqui ó, aqui eu peguei um print, por exemplo, de uma locadora de carros a Movida, no qual, por exemplo, você conseguiria alugar um Mobi 1.0 mensalmente por R$ 1.920. Então, pegando aquele gasto de gasolina da planilha anterior que eu fiz ali, que é em torno de R$ 6.000 aqui a média de combustível gasto. Então, alugando o carro durante um ano e mais o gasto do combustível, porque carro alugado você só tem gasto com combustível. O carro tem seguro, você não se preocupa com a mecânica, se o carro quebrou, larga na rua, chama outro, a locadora vai lá e te manda o carro, ou seja, você se livra de um monte de dor de cabeça. Porém, o gasto anual
com o carro é muito maior, você pode ver aqui alugado, do que um carro sendo comprado anualmente em parcela. Só que geralmente o cara não vai ver, ele vai ver só isso aqui, mas ele vai ver, cara, alugar carro não é uma boa. Só que ele não vai a maioria do pessoal não vai estar enxergando isso aqui a respeito do juros do financiamento. Ele não vai enxergar que o veículo desvaloriza 14% ao ano e ele vai estar com uma coisa que perdeu valor na mão. Ele não vai enxergar o prejuízo, por exemplo, do José que tomou 74 mil de prejuízo aqui. Entendeu? Aqui o carro alugou, não é teu mais, acabou, devolve. Mas mesmo assim, se você olhar aqui, se o cara tiver, ele não tem nada, mas ele inventar só de alugar o carro e gastar dinheiro, ele vai estar gastando um dinheiro à toa também, se ele não precisa do veículo, entendeu? Então, o que eu vou mostrar, o que daria para o José, por exemplo, ter feito para conseguir ter um carro, mas não agora, mas mais para frente, como que esse dinheiro poderia ser usado de uma melhor forma? Por que eu acho estupidez, cara, queimar dinheiro dessa forma aqui? Então, eu vou pegar um exemplo aqui bem simples e vou jogar num simulador de investimento. Algumas pessoas já sabem aqui, quem já acompanhou a playlist, que eu, Yanni, eu sou investidor, eu não sou especulador e nem trader. Vou deixar bem claro isso aí. Aposta não é investimento. Eu não apoio, não gosto de trade de ações, eu não gosto de trade de criptomoeda e nem considero um bom investimento assim seguro criptomoeda. Eu só acredito no buy and hold, como eu já expliquei em vídeos anteriores, que é investir em empresas reais que existem, geram produtos reais, serviços reais, tem fluxo de caixa e você pode se tornar sócio dessas empresas e receber o lucro junto dessas empresas. Igual as pessoas que trabalham, por exemplo, em indústrias ou empresas que pagam PLR e PR, que é participação dos lucros, entendeu? Que é ou participação de resultados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 5 anos passados de uma pessoa que, em vez de ter feito toda essa lambança que o José fez aqui, pegado essa grana e investido essa grana aqui de uma forma inteligente. Porque eu já falei, carro é passivo, não é investimento. Bom, pessoal, para vocês verem que eu não tirei dados do Annos, aqui está o site sobre o veículo. Aqui foi onde eu peguei a média de gasto de combustíveis. Aqui um site qual eu pesquisei a respeito das inflações do IPCA, a inflação IGPM, a tabela de média de como o combustível mudou o seu valor durante os anos para calcular aquela média de gasto de combustíveis. Um site onde eu fui buscar todo o valor de tabela FIPE dos veículos. E também aqui eu tenho um site que calcula financiamentos, tá? Eu vou deixar todos esses links aqui lá na descrição do vídeo, tá, gente? Então eu vou aqui falar para vocês o que o José poderia ter feito que mudaria a vida dele, entendeu? Em vez de ter queimado mais de 75 mil reais, por exemplo, como eu dei o exemplo do HB20 com o José. Então eu vou vir aqui de novo, para quem já viu o vídeo a respeito de juros compostos, o enriqueça no seu próprio caminho, etc. Aqui a respeito de juros compostos simples, que é se quem, em vez de financiar um carro, tivesse, por exemplo, investido em renda fixa, por exemplo, que é investimento tipo tesouro direto, qualquer tipo de investimento que tenha um juros lá que você sabe quanto que vai render todo mês, entendeu? Então, a partir desse site aqui, eu fiz um cálculo para mostrar para vocês. Bom, senhores, como eu disse para vocês, então eu fiz o cálculo dessa vez a respeito dos juros compostos em cima do valor de quem gastaria comprando o Gol e também, por exemplo, o outro carro mais popular que é o Corolla. No Gol aqui, a pessoa teria gasto no financiamento ali em torno de 90 mil reais para comprar um carro com a FIPE em 44. Ou seja, você pode observar que geralmente está em torno de... Sempre um financiamento vai acabar você pagando o valor de 2 carros. Então o Gol, o cara gastou em torno de 90 mil
E o Corolla, que a tabela FIP dele em 2017 era de 82 mil, o rapaz aqui acabou pagando 167 mil reais. Ou seja, pagou 2 Corollas também. Então vamos ali, em vez do cara ter gastado o dobro para comprar um carro, se ele tivesse pego, por exemplo, o cara do Gol, que gastou 89 mil reais para comprar o Gol, por exemplo, aí eu peguei ali, o que acontece? Eu peguei a mesma forma do financiamento e calculei como se fosse um investimento em vez de um financiamento. Ou seja, no Gol ali, ele teria que dar em torno de 11.200 de entrada e pagaria 60 vezes nesse Gol de 938 reais. Se ele tivesse conseguido alcançar uma taxa de juros de 20% ao ano com qualquer investimento, pode ser um investimento de renda fixa, que para dar isso aqui tem que ser um investimento de renda fixa muito bom. Mas onde realmente o cara vai conseguir essa média ridícula aqui, que eu acho ridícula, por exemplo, é para a Bolsa de Valores, fazendo a tática de reinvestimento de dividendos através da tática de ser sócio de boas empresas. Então o cara 20% durante 5 anos, com um valor inicial de 11.200 e dando um aporte de 938 reais todo mês, no fim das contas, o cara que gastou 89 mil para financiar o Gol, ele teria terminado ali nesse período de 2017 até hoje, teria investido 67 mil reais e teria ganhado 51 mil reais e 600 de juros. Desculpem, não é 55, é 51 mil. No final das contas, o que acabaria na mão desse cara seria em torno de 120 mil reais. Ou seja, ele teria pego o dinheiro dele, praticamente dobrado o dinheiro. Ou seja, investindo a grana, ele teria dobrado o dinheiro. Financiando o carro, ele teria pagado o dobro do carro. Vocês entenderam aqui como é simples? O que vocês me dizem a respeito disso? Cara, aqui a partir desse ponto aqui, se o cara quisesse tirar esses 119 ali e comprar um Gol à vista, ele teria comprado. E ainda teria sobrado mais em torno ali de uns 70 mil reais. Ou seja, ele teria lucro e teria comprado o carro à vista, se ele tivesse tido parcimônia, paciência e conhecimento também a respeito. Então vamos ali no exemplo do Corolla, então, que é mais, né, que é mais caro. Que eu expliquei para vocês, a FIP do carro ali é em torno de 82 mil e o cara pagou 167 mil. E se ele tivesse pegado, em vez de financiar um Corolla, investir essa grana, que seria no financiamento, seria o Corolla teria ser dado uma entrada de quase 21 mil, em torno de 20.699 reais. E ele estaria pagando em 60 vezes de 1.764 reais. A mesmo fator de tempo de 5 anos que seria do financiamento, aqui no investimento, também na taxa de 20% anual. Então o que teria acontecido? Em vez de esse cara ter tido um gasto de 167 mil comprando o Corolla, que também se desvalorizou aqui, por exemplo, 14%, o carro não ia estar valendo nem 80 mil no final do financiamento. O Corolla do cara estaria valendo 38 mil reais. Por causa da desvalorização desse carro em 5 anos, mais o dobro que ele pagou, esse cara estaria tendo um prejuízo de 129 mil reais financiando o Corolla. Ou seja, aqui no final das contas ele estaria tendo um prejuízo de 129 mil. Então vamos voltar ali para o investimento com o valor do Corolla. Se o cara tivesse investido essa grana do Corolla em vez de financiar o carro, ele teria investido 126 mil reais em torno de, mais ou menos, teria conseguido 96 mil de juros, e teria no final das contas 223.085 reais de patrimônio se ele tivesse investido esse valor do Corolla em vez de financiar o carro. Com 223 mil reais daria para ele comprar em torno de mais ou menos 2 Corollas e meio. Se eu não estou ruim de conta, é mais ou menos 2 Corollas e meio. Aí vocês entendem a importância de não financiar as coisas, evitar parcelas e principalmente comprar veículos sem necessidade nenhuma. Entendeu? Vamos dizer aqui, ó, que por exemplo, esses dois caras que investiu aqui a grana do Gol e a grana do Corolla, segurou a barra, cara. Tava indo trabalhar de ônibus, de bicicleta, tava fazendo várias malabarismos para não precisar ter que comprar um veículo. Entendeu? Ou seja, aquele cara estoico, vocalista ali que não quer saber de impressionar as pessoas, etc, etc. Vocês viram como faz uma diferença na vida saber noções desses cálculos, de todas essas coisas? Então é o seguinte, gente.
Se vocês acham já que o prejuízo aqui ficou grande e que o retorno da pessoa se tivesse investido essa grana era inegável através do fenômeno dos juros compostos, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês que eu montei. O que teria de retorno uma pessoa que, em vez de gastar esse dinheiro, por exemplo, aqui o 96 mil do HB20, ou 89 mil com o Gol, ou 167 mil com o Corolla, se, por exemplo, o cara que gastou 89 mil reais com o Gol tivesse pegado esse dinheiro de 2017 até 2021 e tivesse investido essa grana naquela forma que eu falei, de estar investindo em ações que pagam bons dividendos de boas empresas, qual você poderia estar recebendo renda passiva. Eu já falei disso em outros vídeos. Então eu vou abrir ali o site Bios Dividendos para vocês, para estar mostrando para vocês o que aconteceu com a pessoa que investiu de 2017 a 2021. Estamos aqui, senhores. Aqui é o site Meus Dividendos, que é realmente um site muito simples e mais otimizado, que é muito bom para fazer simulações de investimento, principalmente com ações. Então, vamos lá, gente. Eu cheguei aqui. Aqui a gente está com o nosso querido exemplo, né, que eu usei nos outros vídeos, o Bigodinho. O Bigodinho foi um cara esperto, entendeu? O Bigodinho não foi lá comprar um carro para ostentar, nem para levar a mulherzinha para passear. O Bigodinho não assistiu o cursinho do Social Arts, não assistiu o Copini, entendeu? Não é um Purple Pill. Então vamos exemplificar aqui o que foi que o Bigodinho fez. Primeiro, antes de falar dos resultados aqui, só para quem está ouvindo e quem não está vendo. Então eu vou aqui em operações, que mostra o que foi comprado, né, pelo Bigodinho. Então aqueles 11 mil, 12 mil que daria de entrada no Gol lá na planilha, o Bigodinho pegou esse dinheiro, esses 12 mil, e dividiu em 3 ações iniciais. Ele comprou ações de uma empresa de saneamento, ações de um banco, que em algum caso é o Banco do Rio Grande do Sul, e uma empresa de investimentos do Itaú, que não é o Itaú, é uma empresa chamada Itaúsa. Então ele dividiu 12 mil, 3 mil e alguns quebrados nessas empresas em 2017. O que veio acontecendo de 2017 para frente com o dinheiro do Bigodinho? Aqui eu tenho uma tabela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para melhorar. Ah, consegui. Aqui então, né, gente? Aqui, o que aconteceu? A partir de 2017, que o Bigodinho botou aqueles 12 mil reais lá nas empresas que tem um lucro, fluxo de caixa, etc., como eu comentei, ele começou a receber participação de lucro dessas empresas das ações, que são chamadas de dividendos. Eu já expliquei isso aí nos outros vídeos. Então, no primeiro ano de 2017, que em janeiro o Bigodinho comprou ações dessas empresas com 12 mil reais, ele já recebeu de volta 2.469 reais no primeiro ano. Entendeu? Então, como é que foi calculado todo esse processo aqui do investimento? Vocês lembram que eu falei que todo ano, lá o carro financiado teria um gasto anual com o carro de parcela do financiamento, X por ano? Então, no caso, mais ou menos ali aqui no caso do Bigodinho, ele teria ali um gasto de em torno de, se eu não me engano, uns 13, 12 mil por ano ali com o Gol. Então o que aconteceu? Juntando o dinheiro que ele gastaria com o Gol, ele juntaria aquele dinheiro em vez de pagar o Gol e também colocaria aquele valor anual investindo, ou seja, investiria 11 mil todo ano. Como as ações também pagam lucros para o Bigodinho ele começa então a pegar o dinheiro, aquele dinheiro que ele, em vez de comprar um carro, os 12 mil, e junta mais com o dinheiro que ele recebeu das ações e vai lá no outro ano e compra mais ações de novo. Ou seja, cada vez que ele compra mais ações, ele começa a receber mais lucro das empresas. Você pode reparar aqui, ó, 2017 a 2021. Aqui, ó, 2017 ele recebeu 2, 2018 ele recebeu 5 mil, depois ele recebeu 14 mil, depois ele recebeu 14 mil de novo. Aí em 2021 ele recebeu 43 mil de lucro das empresas que ele investiu. Então aqui, de novo, nas operações, o que o Bigodinho fez e comprou. Aqui em 2017 ele colocou os 12 mil iniciais. 2018 ele colocou 20 mil reais, que seria o que? O dinheiro
do que ele guardou, do que não financiou, o dinheiro que ele não teve de gasto com o carro. Então lembrem, é o dinheiro do financiamento, mais 11 mil, mais aquele valor X que ele teria de gasto com o carro. Ele guardou todo aquele dinheiro para investir. Então ele investiu já, ó, em 2018 ele investiu 20 mil. Depois em 2019 o Bigodinho foi lá, pegou o mesmo dinheiro que ele guardou porque não comprou o carro, mais o dinheiro do dividendo que a empresa pagou para ele, foi lá e comprou mais ação. Então ele fez isso de 2017 até 2021. Comprou empresas com o dinheiro que ele... Opa! Apertei o botão errado aqui, pô. Vamos sair aqui. Voltando então. Então ele fez isso até 2017. O que aconteceu? Vocês repararam que acontece uma coisa interessante aqui. As empresas, além de crescerem, elas estão dividindo o lucro com você. Você pode reparar que a renda passiva anual do Bigodinho cresceu. Foi de 2 para 5, de 5 para 14, depois de 14 para 43. E isso vai, com cada ano, o fator tempo vai aumentando muito, mas muito a renda passiva. Ou seja, o Bigodinho só comprou, deixou ali. Ele não fez trade, ele não fez a estupidez de ficar especulando com isso. Porque quando o Bigodinho comprou as ações, ele estudou as empresas, ele viu que as empresas tinham um lucro consistente durante mais de 5 anos. Ele viu, olha, essas empresas aqui pagam dividendos bons. Olha, essa empresa aqui, ela tem um crescimento contínuo durante os anos. Então ele foi lá, foi procurar saber o que a empresa fabricava, o que ela fazia. Então ele foi lá e teve acertos nos seus investimentos. Olha, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, ó, o quanto de rentabilidade ele teve só de crescimento de cada ação, ó. Uma aqui 900%, outra 200%, outra 1.300%, outras aqui que, ó, você pode ver que não teve tanto crescimento. Mas o que acontece? Não importa a cotação. Reparem aqui, ó, o que está em azul aqui, por exemplo, foi a cotação que o Bigodinho pagou nas empresas. Pode reparar que vai ter empresas que ele pagou mais caro e as ações caíram, ó. Essa aqui, por exemplo, Transmissão Paulista, a ação dele ele comprou por 34, a ação hoje está valendo 26. Aqui a ação ele comprou estava 14, agora valendo 9. Aqui e aqui, ó, você pode ver que tá todas as ações dele estão na baixa. Se o cara for o cara que não vê renda passiva, que é o segredo disso aqui, ele vai olhar aqui em rentabilidade, por exemplo, vai ver que a rentabilidade está menor. Por exemplo, que nem aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui comparado com o Ibovespa, que realmente que o pessoal gosta de comparar bastante, né? Ó, repara aqui, ó. A rentabilidade do Bigodinho tá 27% negativo comparado com o Ibovespa, por exemplo. Olha só, que insano. Só que se você vê que ele não teve prejuízo, que ele teve prejuízo, olha aqui, essa linha azul aqui é o dinheiro do Bigodinho. Tá andando abaixo da rentabilidade dos índices de Ibovespa da bolsa. Porém, olha aqui o resultado final, então, no final das contas do Bigodinho. O Bigodinho, cara, ele lembra dos 89 mil reais que eu falei pra vocês? Que ele teria gasto pagando 2 gols no final das contas. Então, o Bigodinho teria colocado 80 mil reais do bolso dele, em vez de comprar o carro, colocou aqui. Esses 80 mil fizeram ele receber 80 mil de dividendo de retorno, ou seja, ele pôs 80 mil, teve de volta os 80 mil só de receber os lucros das empresas que ele investiu, ou seja, o dinheiro que ele colocou, ele teve de volta. Então, de lucro nessa história, fora, ó, isso aqui foi só dividendo, fora o crescimento das empresas, que são o valor da cotação subindo, etc. O total, o lucro do cara aqui foi de 300, em torno, vou arredondar para 350 mil reais. Vocês entenderam? Que fez no final das contas ele terminar com 430 mil reais na sua conta. Então, por que eu acho que comprar carro é coisa para otário, para idiota? Porque lá a gente viu que o José, por exemplo, lá teve um prejuízo lá de 74 mil. O rapaz aqui que comprou o Gol e investiu aqui, por exemplo, se eu não me engano, que eu olhei na tabela lá, ele teve um prejuízo de 60 mil no final das contas por causa da desvalorização do carro, com o gasto, com o juros do financiamento.
Agora, em vez se o cara tiver paciência, por exemplo, aqui é um período de médio prazo ainda, 5 anos. Se ele tivesse tido um pouco de cabeça, feito buy and hold, investido em empresas que pagam dividendos pro cara, o cara não estaria com um prejuízo de 65 mil porque ele tá pegando carro, posso tentar pra mulherzinha e seguindo aquelas bostas de conselho de PUA, tipo do Copini. Ele estaria aqui com 430 mil reais em vez de estar com um prejuízo de quase 70 mil reais. Vocês entenderam por que eu acho que carro comprado para não gerar lucro é coisa de idiota? E não tem como você falar para mim que não é coisa de idiota. Que o cara teve uma rentabilidade em 5 anos de 215%. Se eu pegar aqui, por exemplo, 215%, né? Beleza. 215% dividido por 5 é como se tivesse dado uma rentabilidade anual nesses 5 anos de 43%. Então, quando eu falei para vocês lá no site do que eu calculo juros compostos, que 20% qualquer chimpa consegue tirar na bolsa, é porque realmente é que dá para fazer, entendeu? Vocês podem olhar aqui. Teve coisas que não performaram tão bem ali na carteira do cidadão ali, ó. Aqui, coisas que performaram a 26%, mas olha aqui, 135%, 1.316%, 900%, entendeu? Mas por que isso, o que muda aqui? Não é a cotação, não é índice de bolsa, de Bovespa, é dividendos. O segredo de fazer juros compostos na bolsa é você comprar ações e continuar investindo o dinheiro durante um tempo que você tem, e pegando o dinheiro também que você recebe dividendo das empresas e aumenta a quantidade de ações. Aqui a quantidade de ações, porque o dividendo é pago por ação. Quanto mais ação você tem, mais você recebe. E é isso que faz os juros compostos na bolsa fazerem o efeito que não é milagre, é matemática. O cara investiu 80 mil, recebeu os 80 mil de volta, e ainda com os juros compostos de bolsa teve um lucro de 350 mil em 5 anos. Enquanto o débil mental que foi lá financiar um carro se fudeu. Então, senhores, eu espero que esse vídeo tenha servido como uma forma de dar pelo menos um estalo nas suas mentes para vocês estarem refletindo o que a manada faz, entendeu? A manada consumista, a manada que ostenta, a manada que realmente não pensa em droga nenhuma que tá fazendo, entendeu? Existem tantas formas de mudar a tua vida em vez de fazer vários tipos de bosta para impressionar as pessoas, comprando, por exemplo, o carro para como você, se você não precisa. Você pode andar a pé, pode andar de ônibus, pode economizar dinheiro e mudar a tua vida investindo o seu dinheiro. Por que eles propositalmente isso aqui nunca vai ser ensinado na escola, isso aqui não vai ser mostrado? Por quê? Porque isso aqui vai contra o status quo. A questão de como as pessoas são enganadas através do imediatismo para perder o seu dinheiro e ao mesmo tempo que perdem a oportunidade de enriquecer elas mesmas, entendeu? Na questão ali, vocês viram que o cara que em vez de comprar o golzinho ali, investiu, conseguiu 450 mil de patrimônio em 5 anos, enquanto se o cara tivesse comprado o gol ali, teria tido um prejuízo na média de 60 mil reais, entendeu? E eu vou pegar a calculadora aqui para vocês, por exemplo. Se o rapaz lá que investiu no gol estava recebendo em torno de 43 mil reais anual e dividisse essa grana para gastar em um ano, ele poderia gastar todo mês 3.583 reais. Isso aqui é muito mais que um salário da média do brasileiro. Isso aqui se eu não me engano, é um salário basicamente de um guarda municipal ou de algum PM de alguns estados, entendeu? Isso aqui seria dinheiro de renda passiva de bolsa. E se ele quiser continuar pegando, no caso, os 43 mil, ele pode, a partir por exemplo, daquele ano lá, a partir do ano que ele já estava recebendo 5, 6 mil e não precisava mais tirar dinheiro do bolso dele, em vez de, tipo assim, tirar dinheiro que ele guardou do trabalho para investir, ele começaria a pegar só o dividendo e reinvestir o dividendo, comprar mais ação, a ponto de que esses 43 mil poderiam virar no ano seguinte dividendos maiores, dividendos de 70 mil, dividendos de 120 mil e etc, entendeu? Aí é o que eu falo para vocês, é o que eu falei no vídeo do Volsal Stonks, é o que eu falei no vídeo de como enriquecer no seu próprio caminho.
É questão de mindset, é questão de você perceber, é questão de você entender que algumas coisas, como o carro, é coisa para otário, a não ser que você tenha empresa e use o passivo para gerar ativos que superem os passivos. Então eu espero que isso tenha ajudado a mentalidade de vocês. Eu trouxe números, eu trouxe links, eu trouxe fontes e eu trouxe a minha voz com o meu pensamento. Você não deve fazer nada porque eu estou falando para você fazer. Outra coisa, nenhuma das empresas que eu mostrei no site na simulação é uma forma de... Eu não estou indicando para comprar aquelas ações e muito menos mandando vocês investirem em alguma coisa. Eu estou dando exemplos para vocês. Então eu não quero apóstolos e nem quero ser líder de ninguém, nunca vou querer ser. Eu quero que as pessoas, você que está vendo esse vídeo, crie consciência e pensamento crítico do que você aprendeu, do que você sabe e o que você poderia fazer de melhor para mudar a sua vida, o seu futuro. As informações estão por aí, estão aqui também. Eu trago o que eu acho relevante para ajudar e melhorar a vida das pessoas que eu me importo, dos meus irmãos que estão buscando a lucidez e mudança em suas vidas. Então, sem encher mais linguiça, eu vou finalizar por aqui, gente. Aqui foi Yanni Kirigaya e eu desejo a vocês uma ótima vida.